Olá, meu nome é João Antônio, eu sou médico urologista e criador do portal Lógica Urológica. Seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso online de atualização em bexiga neurogênica. Nesse momento a gente vai discutir quais são os princípios neurofisiológicos que levam às alterações de uma bexiga em pacientes portadores de lesões encefálicas. Condições como o AVC, a doença de Parkinson, tumor cerebral ou até mesmo o traumatismo craniano causam, na grande maioria das vezes, repercussões no funcionamento da nossa bexiga. E é justamente essa situação que nós vamos discutir nessa primeira aula do nosso curso de atualização em bexiga neurogênica. É importante dizer, para a gente entender como funciona o enchimento da bexiga, que a bexiga ela pode se encontrar sempre em duas fases. Ou a bexiga está enchendo, que é a fase de enchimento, ou a bexiga está esvaziando, que é a fase de esvaziamento. Para a bexiga encher, à medida que ela vai aumentando o seu volume, o cérebro começa a tomar ciência de que a bexiga está distendendo, principalmente a partir de 150 ml de volume na nossa bexiga, 150 a 250 ml. A vontade de urinar, a sensação de enchimento da bexiga se torna consciente. Então esse estímulo chega ao cérebro e então diversas áreas do cérebro são ativadas, como a gente pode ver nessas próximas imagens. Repare que algumas dessas áreas estão ligadas, por exemplo, ao sistema límbico, que é o sistema responsável pelas nossas emoções. Não é à toa que quando a vontade de urinar começa a aumentar muito, a gente começa a sentir emoções do tipo raiva, ira, ansiedade, até porque isso é importante que aconteça, né? Afinal de contas, se a sua bexiga enchesse e você sentisse prazer com esse enchimento, a gente ia ter a bexiga estourada de tanta vontade e não ia usar o banheiro. Então é importante que a gente fique incomodado, desequilibrado, vamos dizer assim, emocionalmente, com essa vontade intensa de urinar. Um outro centro que foi ativado, que a gente mostrou nas imagens, é a área pré-frontal, é a área mais anterior do nosso lobo frontal. Essa região, ela é especificamente responsável pela inibição social da nossa micção. O que isso quer dizer? É essa área cerebral que evita que a gente urine em público, né? E isso, inclusive, também tem uma razão evolutiva, né? Todos nós, mesmo com muita vontade de urinar, se a gente pedir para você que está com muita vontade de urinar na presença de outras pessoas, certamente você vai ter uma grande dificuldade e um desconforto para começar a fazer sua micção. Algumas pessoas têm isso tão desenvolvido que simplesmente não conseguem urinar num banheiro público. Só conseguem urinar num ambiente totalmente sob seu controle e relaxado, como, por exemplo, na sua própria casa. Essa área de inibição social da micção tem uma razão de ser, provavelmente por uma causa evolutiva. Imagine, por exemplo, que se lá nas épocas passadas, há milhões de anos atrás, quando a espécie humana começou a surgir, se o homem, na época lá das cavernas, quando tivesse vontade de urinar, urinasse na frente dos outros, urinasse na caverna onde os outros humanoides pré-históricos se encontravam. Os predadores dos homens, os tigres e outros predadores, eles usavam justamente o cheiro da urina do homem, da vítima, para poder achar essa presa.
Então, é muito mais interessante do ponto evolutivo que a gente tenha dificuldade de urinar em público para que a gente procure um ambiente reservado, longe dos outros humanos, longe, fora dessa caverna, para poder urinar. Então, o odor de urina, que pode ser um potencial atrativo para predadores, não atraía esses predadores. Então, essa é uma razão explicável, uma possível razão para o desenvolvimento desse centro da área pré-frontal da inibição social da micção. De qualquer forma, a moral da história é que quando a bexiga distende e atinge esses centros cerebrais, a reação do cérebro é inibir a micção até um momento e um local apropriado para que você possa urinar. O ato da micção, o ato de esvaziar a bexiga, começa no cérebro, quando esses centros desligam e você dá um comando voluntário para a sua bexiga e ela vai então urinar. É uma intenção de urinar que precisa existir. Então, se essas áreas cerebrais funcionam, se o nosso cérebro funciona inibindo a micção, para que a gente possa então encher a nossa bexiga, se você apresentar qualquer tipo de doença cerebral, como a gente comentou no início, AVC, Parkinson e outras mais, se você afeta o seu cérebro, você perde o seu inibidor natural da micção. Logo, a bexiga de pacientes com lesões cerebrais tende a se comportar com hiperatividade. É uma bexiga que agora perdeu o seu modulador, perdeu o seu controlador. Então, o mais observado em pacientes com lesões cerebrais é, sem dúvida, a hiperatividade do músculo da bexiga, a hiperatividade detrusora. O músculo da bexiga fica contraindo fora de hora, porque o cérebro não está mais funcionando direito para inibir essa micção e permitir que a bexiga encha com calma. Logo, o paciente vai apresentar urgência para urinar, aumento da frequência urinária e a tão temida incontinência urinária por urgência.